Bom dia a todos. É legal ver casa cheia, o evento aí no primeiro dia e já com bastante participação, a gente aquecendo os motores aí, porque temos muito conteúdo, né. Então, como já foi apresentado, a ideia aqui é a gente falar um pouco hoje sobre cyberengano e como ele precisa estar no nosso dia a dia, como ele precisa ser discutido dentro das nossas empresas, nas nossas equipes. Só aguardar colocarem um slide aqui, a gente já inicia. Enquanto isso, pessoal, Eh, a gente vai trazer algumas informações aqui, então eu acompanhei a palestra do Yuri, e muito legal porque ele coloca uma série de dados, uma série de estatísticas que colocam luz aqui no nosso cenário atual. Independente do segmento de cada um de vocês, é fato que cada empresa tem a sua realidade, mas ao mesmo tempo nós temos fatos que atacam, né, cada uma das empresas. Então temos uma realidade muito nova aqui da inteligência artificial que muda o jogo para nós. Temos uma aceleração da nossa necessidade tanto de defesa quanto de resposta, e foi baseado nisso que montamos o conteúdo de hoje aqui. Tá chegando os slides. Além desse momento aqui hoje, onde se tenta trazer essa discussão, né, do cyberengano, existem alguns outros termos associados que a gente vai falando aqui durante esses 30 minutos. Teremos outros momentos no palco também, então hoje às 17h45 o Leonardo Aguiar, meu colega, vai estar falando sobre gestão de vulnerabilidades num dos palcos secundários, se eu não me engano é o palco Talks. Na sexta-feira, 10h30, no palco Conexões, a gente fala sobre CAPEX versus OPEX em cibersegurança, um assunto bem bacana também. Então, em que situações que o OPEX faz mais sentido, em quais que o CAPEX, né, que o investimento é o modelo financeiro ideal, e também entendermos que não se trata só de um modelo financeiro. Então, temos um conteúdo bem diverso aí. Vamos testar o avanço aqui. Perfeito. Então, seguindo, gente, eh, primeiro ponto, né? A nossa realidade não se trata mais apenas de impedir a entrada do atacante. Então, aquela cibersegurança tradicional baseada na proteção, onde eu impeço um ataque, não se trata mais apenas disso. O problema ele é quanto tempo esse invasor ele consegue ficar dentro da minha empresa, o quanto tempo ele está operando até que isso gere um sinal confiável. Pense na realidade de cada um. Sempre que eu pego um desktop comprometido, o atacante já estava operando. Quando eu tenho uma credencial vazada, usada por alguém indevido, o atacante já estava operando. E quando o ataque se efetiva no final da cadeia dele, eu tenho o que nós chamamos aqui de checkmate, eu tenho o comprometimento, eu tenho o dano da empresa. Mas quanto tempo nós tivemos disponível ali para detectar aquele atacante? E aí que vem, né, a detecção e resposta, tá? No nosso cenário, algumas características dificultam um pouco mais a nossa vida, né? Credenciais comprometidas, então isso é um ponto bem importante. Os ataques baseados em identidade, eles não geram alertas tradicionais. Poderíamos ficar falando aqui, né? Uma VPN com uma credencial vazada. Dependendo do meu controle, passa sem que ninguém perceba. Um desktop comprometido e que não está com as defesas instaladas, não tem o meu EDR, não está minimamente controlado. Está comprometido e não gerou um alerta confiável. Então, credenciais é sempre um problema. Movimentação lateral, usando técnicas de living off the land, não geram também detecção por ferramentas convencionais. O que, que é isso? O atacante ele usa PowerShell, ele usa processos nativos do sistema operacional, WMI, consultas diversas que não são detectadas pela ferramenta, a não ser que eu tenha técnicas de análise comportamental e que permitam identificar que aquele comando PowerShell é um comando que tem que ser validado. Então, muitas vezes o atacante não precisa instalar um malware no desktop, ele não precisa baixar um utilitário, ele usa o que já tem disponível e ele, através dos payloads diversos, ele constrói scripts, executa comandos e dependendo da nossa proteção, isso não gera alerta. Terceiro ponto,
Na nossa realidade, no nosso arsenal de cyber, temos muitos alertas, mas poucos trazem confiança para uma reação efetiva. E aqui eu já faço uma provocação. SOAR, né? Muitos ouvem falar, já implementaram tecnologias de SOAR. Nós temos na Gruppen, eu gosto muito, só que tem um porém. O SOAR ele gera uma expectativa muito alta e que quando se coloca em prática esbarra em muitos alertas que quando eu tento automatizar uma resposta, ou eu caio nas exceções, ou eu caio em dificuldade de regra de negócio que permita ativar aquela automação. Então, no SOAR eu tenho uma expectativa alta, mas uma dificuldade exatamente por esse ponto aqui. Muitos alertas com pouca confiança. Eu preciso de confiança para automatizar uma resposta. E sabemos todos que automatizar a resposta é fundamental, né? Seguindo, então, nós temos uma lacuna na nossa defesa atual. Esse alto volume de eventos, né, ele nem sempre significa boa visibilidade. Então, colocar tudo para dentro do CIEM, colocar tudo coletando log nem sempre é a melhor estratégia. Visibilidade sem fidelidade vai gerar atraso, e aí nós vemos, né, equipes de SOC altamente sobrecarregadas, com alertas que na prática não estão salvando a vida da empresa. Eu estou exagerando um pouco, mas talvez um pouco menos é realidade em todas as situações, né? Eu tenho um SOC tentando ser assertivo nos incidentes que ele analisa e não raro essa empresa que tem um SOC, que tem um processo definido, ela está sendo comprometida num ataque direcionado. Então nós temos uma situação diferente aqui, né? Quando essa detecção chega tarde, o custo sobe muito, em média 30% a mais é o custo de um incidente de segurança quando a detecção, o dwell time, é o tempo que o atacante fica operando a empresa, quando esse tempo aí passa de 200 dias. Nós tínhamos um número de um tempo atrás que, em média, 180 dias era esse dwell time. O marco zero do atacante até o checkmate dele, em média 180 dias. Esse tempo está diminuindo drasticamente. Se vocês perguntarem por que está diminuindo, a resposta óbvia é a inteligência artificial. Então, o mesmo atacante ou a mesma equipe de ataque, ela consegue orquestrar diversas formas de discover, de exploração, de movimentação lateral, elevação de privilégio, e ele consegue encurtar muito esse tempo, certo? Com isso, então, a nossa defesa, ela precisa de sinais de alta confiança e não necessariamente mais dados. Talvez a nossa solução não seja mais ferramentas que coletem logs de mais fontes. E aqui está a proposta do que eu trouxe hoje para vocês, né? Temos 3 camadas complementares organizando um pouco aqui a situação, então. Como eu disse, prevenção, todo aquele arsenal que impede ou que reduz a chance de um cyberataque. Eu estou falando aqui do nosso firewall, do nosso antivírus, estou falando do meu Web Application Firewall, o meu Active Directory bem configurado. Então, tudo aquilo que bloqueia, que impede o atacante de seguir adiante. Quando ele consegue ter algum sucesso, eu tenho a resiliência, eu tenho a detecção e resposta que me permite aprender com o incidente, melhorar os meus controles e seguir adiante com uma postura mais adequada em segurança, tá? Então a resiliência, ela vai reduzir o impacto de quando acontecer um incidente. Ao passo que a prevenção diminui a probabilidade, é a resiliência que vai diminuir o impacto. Então eu até posso ser atacado, não é mais se e sim quando, mas o dia que nós formos atacados, o impacto ele vai ser reduzido e ainda assim nós temos um plano e nós temos uma total capacidade de recuperação. Imagine que se eu não trabalho na resiliência e fico só prevenindo, o dia que a minha prevenção falha, o impacto pode ser gigantesco. Então a resiliência me ajuda a reduzir o impacto. E o que nós trazemos ao lado aqui agora é o deception, que é o cyberengano. Então a gente já está afunilando e vamos entrando tecnicamente. Deception reduz o tempo de descoberta. Não podemos mais, senhores e senhoras, ficar esperando as nossas ferramentas detectar o atacante. Porque o atacante está cada vez melhor, está cada vez melhor que o nosso time. Então, se ele usar uma técnica nova que o meu EDR não pegou, que o meu firewall não bloqueou, ele vai chegar no final do ataque dele e eu não detectei. E aí o que a gente faz então? Através do deception, a gente vai forçar o atacante a se expor. A gente vai encurtar esse tempo. Já que o tempo está curto, então nós vamos provocar esse atacante para que ele apareça.
Nós vamos tentar enganar ele, por isso cyber-engano, que está dentro aí da ideia de deception, né. Deception não substitui prevenção, ele potencializa ambientes que já possuem maturidade. Então se eu não sei o que que significa esses 2 primeiros, dificilmente eu vou conseguir ter uma agenda de deception minimamente saudável. Eu diria que o deception ele coroa as minhas 2 agendas anteriores aqui, certo? O que que é o cyber deception então? Nós vamos inserir no ambiente, através de tecnologia, ativos que enganem o atacante, rastros atrativos e artefatos que vão ficar estrategicamente posicionados dentro do ambiente, tentando induzir esse atacante a interagir com esses artefatos. Então é mais ou menos a ideia de isca, nós vamos ver que é um pouco além disso, mas sempre tentando fazer ele se expor, tentando fazer ele sair do esconderijo dele e tocar esses artefatos que nós distribuímos na estrutura, né. Nós vamos estar falando de 3 tipos diferentes de elementos, de artefatos. Os decoys, então, se tecnicamente quiserem pesquisar sobre isso, decoy vão ser máquinas virtuais, tipicamente, tá? Que simulam ativos reais. Eu posso estar simulando o sistema operacional, o Windows Linux, posso estar simulando produtos, né? Tecnologias de IoT com o protocolo SCADA, por exemplo, de OT também, né? VoIP, soluções de ERP, portais SSL VPN, produtos médicos. Então imaginem que eu sou da área da saúde, eu posso simular uma VM com um produto específico da Siemens lá dentro da estrutura. Então eu tenho uma capacidade bem grande aqui de provocar esse atacante. Um exemplo que não está aqui, né, eu posso subir um vCenter falso. Então eu subo uma VM que é um vCenter que vai estar ali tentando provocar esse atacante para que ele toque esse artefato. Eu tenho também as LURES, que são serviços e aplicações que ficam dentro dos servidores que vocês possuem hoje. Não se trata só de VM. Eu vou pegar lá o servidor X que exista dentro da estrutura e lá dentro eu vou colocar um serviço, eu vou colocar uma aplicação que vai chamar a atenção de um atacante que porventura tenha chegado naquele servidor. Então eu aumentei aqui a granularidade. Eu tenho a VM, que é o sistema operacional inteiro, mas eu também tenho serviços que eu posso colocar em servidores legítimos. E por último, o que nós chamamos de tokens. Para quem já se deparou com isso, o atacante ele vai explorar cache de credenciais no Windows, cache de credencial no navegador, o histórico de caminhos ali no iniciar e executar do Windows, todo aquele histórico de caminhos que tem ali, o atacante consulta isso via comando de registro. Eu consigo saber todo o histórico de caminhos de um usuário apenas consultando o registro do Windows. Então, no Deception, nós vamos inserir histórico dos caminhos falsos lá nos Windows legítimos. Então, se um atacante estiver navegando lá, ele vai se deparar o que é esse caminho contra barra backup contra barra produção. Peguei um exemplo simples aqui. Quando o atacante acessar aquele caminho, vai gerar o alerta que nós precisamos. Bem importante, tá? Deception é diferente de honeypot, porém honeypot está dentro da ideia de deception. Deception é mais amplo, tá? Temos que entender que o honeypot clássico ele é passivo. Eu costumo dizer que ele atuaria basicamente aqui na esquerda, enquanto com deception eu tenho uma operação mais automatizada, mais distribuída e muito mais integrada, tá? Então ela é mais flexível e mais fluida dentro do meu ambiente. Dá para a gente simplificar, dizer que Deception e Honeypot é a mesma coisa? Somente até a página 2, porque se eu estiver comparando um produto puramente de Honeypot com um outro produto de Deception, são coisas distintas, tá? Então é importante a gente perceber essa diferença aqui também. Por que que funciona, tá? Qual é a mágica, entre aspas, atrás da tecnologia de Deception? Ninguém legítimo deveria tocar o ativo isca. Ponto. Então eu vou pegar lá nas minhas ferramentas de gestão de vulnerabilidade, nos meus scanners, e eu vou pegar eles, vou colocar no Deception como sendo exceção. Qualquer toque, qualquer manipulação que ocorrer nessas iscas, eu tenho um alerta muito forte, né? Quando alguém toca, esse sinal tem que ser verificado por alguém.
Então pensem na realidade de cada um, né? Pô, se eu tivesse um Deception na minha VLAN de servidores de produção, na minha DMZ, lá na minha VLAN de gerência, já muda a situação, tá? O nosso alerta, então, ele passa a ter um zero falso positivo, né? Se ninguém interagiu com aquele objeto, ou melhor, se alguém interagiu com aquele objeto, né, a atividade maliciosa ela está acontecendo. Então é uma situação bem interessante, porque eu passo a não ter esses falsos positivos, né? Com baixa ambiguidade, tem um contexto operacional adaptado a cada empresa e a minha decisão ela é mais rápida pelo simples motivo que eu consigo automatizar muito mais fácil do que no Soara. E não estou dizendo que não tem que ter o Soara. O que eu estou colocando é que a tecnologia de Deception me dá uma capacidade de automação muito mais fácil, muito mais rápida. Eu consigo automatizar exatamente por conta dessa alta fidelidade do alerta gerado. No final, então, a nossa defesa ela deixa de trabalhar em hipótese, que é onde eu tenho que fazer uma análise humana e confirmar se é um falso positivo ou não, e passa a trabalhar em evidência. E aqui a gente traz, então, o Forte Deceptor, tá? Deixa eu só dar uma conferida aqui no compasso. Perfeito. O Forte Deceptor, pessoal, da Fortinet, né? Então é a tecnologia de deception da Fortinet, todo mundo conhece, né, a robustez do que a gente está falando, e aqui eu vou conseguir acomodar tudo isso que foi trazido como conceito até agora, né? Como que ele funciona? Primeiro, ele vai fazer um discover do meu ambiente. Então isso aqui já facilita, tá? Ele vai conseguir identificar as VLANs que eu direcionei e vai fazer esse discover ativo e passivo, identificando o que eu já tenho na minha estrutura. Ele gera uma recomendação dos decoys, das lures e dos tokens. Então isso aqui é bem interessante também, ele não vai depender que eu decida sozinho o que eu implanto. A partir do discover, ele vai me fazer as sugestões. Olha, eu achei que tem um vCenter aqui, quem sabe a gente cria um decoy de um vCenter. Vejo que vocês têm um FortiGate como firewall de borda. Vamos criar também um portal de SSL VPN da Fortinet. E assim ele vai sugerindo para ter o máximo de aderência nessas iscas que eu crio. Ele distribui, então, tokens e lures nos endpoints legítimos. Com a credencial certa, ele vai lá nos meus servidores e nos meus desktops e distribui essas iscas nos endpoints e servidores legítimos. Ele detecta, então, né, as atividades em cima de todos esses objetos e, no final, como eu vou detalhar daqui a pouquinho mais, ele automatiza essa resposta, podendo, por exemplo, colocar o atacante em quarentena, gerar um IOC, então ele gera um indicador de comprometimento para que eu integre isso com outra plataforma. Então ele consegue me dar toda essa inteligência aí de resposta, né? Tendo Asset Discover, como eu falei, o Decoy Matching, ele é mais ou menos como eu comentei antes, a partir das recomendações, ele vai buscar sempre uma semelhança muito grande entre o que ele está injetando no ambiente e o que a minha empresa realmente possui. E importante também que esses scripts que implantam os artefatos, eles desaparecem. Então ele vai lá no meu servidor, injeta uma lure ou um token, e depois ele exclui esse script que fez isso. Então ele não deixa rastro. Simplesmente eu vou ter naquele meu exemplo um caminho no histórico do Windows que foi injetado por ele, e ele fica fazendo isso, ele fica renovando essas iscas para que não seja uma coisa estática. Todo esse ciclo gerenciado dentro do próprio Forte Deceptor de forma centralizada, ok? Onde que ele vai me ajudar no dia a dia, então? Quais são as etapas ali da jornada do atacante que o Deception pode pegar ele, né? Na analogia que eu fiz, que o Deception vai fazer ele se expor. Movimentação lateral, por óbvio. Quando houver qualquer interação com esses objetos, vai ser gerado esse alerta. Uso de credenciais indevidas, então eu dei o exemplo dos tokens. Imagina que ele pode criar uma conta isca lá no Windows, meu Windows legítimo, e quando essa conta for tocada, eu criei uma conta com o Forte Deceptor com a senha fácil. Criei lá empresa@2025, é a senha. Essa senha é bem fácil. O atacante vai testar essa senha. Quando ele conseguir usar esta conta, vai gerar um alerta, porque é uma conta que ela é do Forte Deceptor, certo? Então, uso de credencial indevida, mitigação de ransomware, bem importante.
o Forte Deceptor ele vai colocar objetos dele nos nossos compartilhamentos, e quando um objeto do Forte Deceptor for criptografado, ele gera um alerta também. Tá? Então ele vai saber de onde veio o comando de criptografia e ele consegue gerar uma automação para interromper aquele ataque. Então, própria mitigação de ransomware, um caso de uso importante. Reconhecimento interno, então quando eu tenho o Forte Deceptor eu consigo conhecer melhor o meu ambiente, novos servidores que surjam, novas rotas de rede, ele vai conseguir me alertar dessa mudança na minha estrutura. Zonas que tipicamente nós não temos telemetria hoje, ou dificilmente nós temos, como OT, IoT, esses segmentos legados, eles passam a ter uma visibilidade, exatamente porque nós vamos lá no chão de fábrica, na rede de automação, e vamos colocar os nossos elementos do Forte Deceptor lá dentro. Então a gente passa a ter um controle numa rede que muita empresa hoje não consegue ter controle algum, né? E por último, a própria detecção pós-exploração. A gente aprende com o que o atacante fez dentro do ambiente, as técnicas, táticas e procedimentos usados por ele, né, trazendo isso para a inteligência do Forte Deceptor, né. Bem importante, estamos falando aqui, senhores e senhoras, do nosso último controle de segurança. O Forte Deceptor vai atuar exatamente quando todas as minhas outras tecnologias já falharam. Então, naquela lógica, né, um dia a minha empresa vai ser atacada com o Forte Deceptor, eu consigo fazer que lá no final do ataque, quando o atacante estiver indo para o final da atividade dele, ele vai se expor. E aí a importância da automação, certo? O que nós temos então aqui de capacidade de automação, certo? Muitos aqui são clientes Fortinet e temos o Security Fabric, que é a integração nativa de produtos Fortinet. Mas no mundo API, se consegue falar com uma série de outras plataformas para automação. Eu vou ter ganhos, né, quando eu falo de produtos Fortinet, mas é possível integrar com ferramentas de terceiros através também de REST API. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Tenho o meu Forte Deceptor e quero aceitar a recomendação dele que quando acontecer uma atividade no decoy de tal VLAN, é para bloquear o IP de origem, certo? Eu consigo nativamente bloquear no FortiGate. Muito simples, eu só faço o Forte Deceptor conversar com o meu FortiGate e está disponível a automação. Eu marco uma checkbox, quando acontecer tal situação na isca, bloqueio o IP ou quarentena ele. Mas eu também consigo integrar com plataformas de terceiros, eu trago aqui só um exemplo, no caso aqui eu posso isolar o host na API do CrowdStrike. Então, independente de onde ele esteja no ambiente, se ele foi a origem do acesso a uma isca, isola o host lá no CrowdStrike. Existem uma série de outras integrações possíveis, eu trago apenas uma, tá? Isolamento de endpoint, eu poderia trazer o próprio CrowdStrike aqui como exemplo, mas eu trago o Cisco WISE, como uma ferramenta de NAC da Cisco, e eu tenho o FortiNAC aqui da Fortinet. Também integração nativa e muito facilmente se integra com outras plataformas. Eu posso disparar um correlacionamento de eventos, então no Forte Deceptor eu pego um evento e eu jogo para uma plataforma de CIEM, no caso o FortiCIEM, ou ali o próprio XDR da SentinelOne conseguiria fazer também a captura desse evento e enriquecer e fazer o correlacionamento. Então, a gente vai avançando aqui. Eu posso orquestrar a resposta com MDR também, no próprio FortiSOAR da Fortinet, onde eu tenho uma série de playbooks de automação, ou eu posso usar, no caso, o Microsoft ATP, integrando o Forte Deceptor com o Microsoft ATP e, a partir dele, toda a coleção de playbooks de automação. Para Analytics e Reporting, podemos jogar todos os logs para o FortiAnalyzer, ou no caso lá com a própria Palo Alto, eu posso jogar para Palo Alto se eu tenho a suíte da Palo Alto de relatórios de Analytics. Então, só mais um exemplo. E por último, percebi no Forte Deceptor um malware num endpoint, eu posso jogar para o Forte Sandbox de forma nativa, ou no caso lá o Aruba ClearPass é uma das soluções homologadas também. Só para vocês terem uma ideia do que a gente consegue ter aqui de automação, certo?
é uma infinidade, e aí vem alguns desafios que eu preciso trazer aqui agora. Por último, né, exportar os IOCs, como eu citei anteriormente, gerar syslog para ferramentas externas, enviar alertas por e-mail e por aí vai. O que que muda no nosso dia a dia, né? Eu saio de uma triagem cega e vou para algo direcionado, saio de alertas ambíguos, né, que podem dizer mais do que uma coisa e vou para uns sinais de alta confiança, saio de resposta reativa, que é a minha realidade de hoje, e vou para algo muito mais contextualizado, e saio de uma visão parcial do ataque e vou para uma timeline completa onde eu identifico os TTPs executados pelo nosso atacante, certo? Como muitas ferramentas de cibersegurança, não estamos falando de algo que a gente implanta e está pronto. E aí vem a expertise de uma empresa que saiba ajudar na melhor implantação, tá? E eu vou dizer alguns motivos aqui, por que que conosco na Gruppen temos tido bastante sucesso com o Forte Deceptor, exatamente porque entendemos que esse resultado depende muito do projeto. É necessário que se faça um assessment da empresa, não é simplesmente a venda de uma licença, a venda de uma subscrição. É necessário que se faça o desenho, então, em quais VLANs que nós vamos posicionar essas iscas, onde que faz mais sentido nesse primeiro ano, no ano seguinte a gente expande para mais VLANs. Então esse aconselhamento é muito importante que vocês tenham. A própria implantação, então, do produto, implantar ele do melhor jeito, fazendo uso daquelas recomendações que eu citei antes, para que vocês tenham aí os decoys, a integração correta dentro do arsenal de segurança que a empresa possui hoje. O próprio tuning, então depois de implantado que se tenha condição com o parceiro de fazer esse ajuste em cima da plataforma, e a sustentação, né, então claro que existe o suporte da Fortinet, mas no dia a dia ter alguém que possa dar um apoio é bastante importante, né. Nosso papel não é só colocar essa tecnologia em produção, não é um next finish, né, é fazer com que ela gere sinais relevantes, senão de nada vale, ela tem que gerar sinais relevantes para vocês, né, entrando no processo do dia a dia e tem que permanecer útil ao longo do tempo, né. Não podemos ter no Forte Deceptor mais uma ferramenta de cibersegurança que não agrega valor, que não gera resultado no dia seguinte, né. Nós podemos ajudá-los aqui, né, durante o evento ou a qualquer momento depois, entender o cenário de vocês, quais são as zonas de maior risco, onde vocês têm menos visibilidade e poderiam fazer uso e fazer um grande ganho de uma tecnologia de deception, discutir arquitetura, então aproveitar e falando já aqui, né, o Forte Deceptor ele é licenciado por VLANs, eu dei o exemplo, VLAN de produção de servidores, DMZ, VLAN de banco de dados, IoT. Então, para cada VLAN é uma licença, e dentro dessa VLAN eu posso inserir quantas iscas forem necessárias. Então, o licenciamento dele é muito simples, mas entender onde eu começo, quais são as VLANs mais críticas, é um ponto fundamental nesse início de jornada aqui. Avaliar a aderência, então, quais são os indicadores que vocês vão buscar no dia a dia para ter certeza que a ferramenta está redonda, que ela está agregando valor. Que se possa aí combinar com o serviço de pentesting, que nós temos também, com avaliação de vulnerabilidades e simular se de verdade o Forte Deceptor está agregando valor. Porque, como eu disse, ele é o último recurso de segurança. Se ele estiver mal implantado, também não valeu de nada, né? Então é bem importante estar sempre buscando esses indicadores para que se saiba a efetividade da plataforma, né? No final aqui, fazendo um link lá com o nosso início, não estamos falando só da importância de detectar o atacante, nós temos que entender que precisamos detectar cedo o suficiente para mudar o desfecho. E qual é o desfecho, né? Quem daqui já teve a oportunidade, obviamente não escolhida, de trabalhar num cyberataque? É isso que nós não queremos. Tá? Então, o ataque direcionado efetivado, ele acontece com muito mais frequência do que nós trocamos, por questões óbvias de sigilo, por questões, às vezes, até regulatórias, mas nós que trabalhamos com isso, com consultoria, ele está aqui, muito próximo. Né? Então, o que nós não queremos é isso, é que o desfecho do atacante ocorra. Temos que interromper antes. Como a cadeia de ataque se acelerou muito, não dá mais tempo de nós percebermos ele naturalmente. Nós precisamos forçar que ele se exponha, tá? E a tecnologia de deception, no nosso entendimento, como eu disse antes, ela coroa isso, tá? Então é bem importante que entendamos aqui não só o conceito que trouxemos, mas
Pô, é verdade, o meu ambiente hoje com os meus controles ele pode ser atacado. E se o cara tiver sucesso, mesmo com o meu SOC, eu posso não estar enxergando ele. E aí vem o ponto, os nossos ambientes não são completamente automatizados em cibersegurança como nós gostaríamos. Então o atacante vai lá de noite, ele vai lá no final de semana, ele já está com credencial privilegiado, ele já mapeou onde está o ambiente de virtualização de vocês, ele já conseguiu chegar no backup de vocês. Ah, mas meu backup é imutável, mas a console do meu hardware físico está exposta, ele vai quebrar o RAID do backup imutável, acabou o teu backup imutável. Ele está com tudo isso. E quando ele der o checkmate no domingo, não tem automação nessa minha resposta. E aí a gente vai descobrir que é tarde demais. Na hora que ele mostrar as garras dele, ele vai tocar algum asset, ele vai tocar alguma isca nossa, e com a fácil automação que eu tenho no Forte Deceptor, eu vou interromper a cadeia de ataque, tá. Então esse é o ponto do Forte Deceptor, é de verdade eu ter um alerta de alta fidelidade que consiga me permitir automatizar. Não é simplesmente um alerta no meu e-mail, é aquele alerta que agora finalmente eu consigo gerar uma automação, sem atrapalhar o meu setor financeiro, sem atrapalhar o meu diretor que não consegue mais conectar na VPN. Agora eu vou ter toda a condição aqui de automatizar esses alertas e a partir disso, eh, torcer para não usar o Forte Deceptor, né, é o que a gente sempre diz. Tá posto ali, eu avaliei a aderência dele, vou torcer para não usar, mas se for necessário ele vai dar a resposta e vai conseguir garantir que nós todos aqui mudamos esse desfecho e não sejamos comprometidos no ataque. É isso que eu tinha para vocês hoje, ficamos à disposição de todos durante os 3 dias do evento, obrigado pela atenção de todos vocês.